Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas. Vamos dar continuidade à nossa aula de ecologia. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu falei um pouquinho sobre termos e definição de TEI e cadeia alimentar. Deem uma olhada lá, beleza? Bem-vindos ao canal Biológica. Me sigam lá no Instagram, @lu.cifert. E sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho de dinâmica de ecossistemas e pirâmides ecológicas. Só revisando um pouquinho, que é importante, o que é teia alimentar. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, deem uma olhada no vídeo anterior. Mas basicamente é uma representação multilinear da dinâmica de transferência de energia entre organismos em um ambiente. Beleza? Então é essa confusão toda aqui que eu expliquei para vocês no primeiro vídeo. São várias cadeias alimentares juntas, se você quiser colocar em um termo não tão biologuês assim, e representa mais fielmente a dinâmica dos organismos em um ambiente. Tudo bem? Tem que lembrar disso aqui para entender dinâmica de ecossistema. Falando agora diretamente da dinâmica do ecossistema, o que a gente precisa saber? Primeiramente, as populações de todos os organismos de um ecossistema estão em equilíbrio. Então, todos os organismos de um ecossistema estão com a população em equilíbrio. O que significa isso? Significa que os produtores têm um número de população dele certo ali, em equilíbrio com o número de consumidores primários, em equilíbrio com o número de consumidor secundário, em equilíbrio com o número de consumidor terciário, em equilíbrio com o número de todos os consumidores que tiver. Então, cada população de cada espécie, de cada linhagem, dentro de um ambiente, de um ecossistema, vai estar em equilíbrio, tudo bem? Não vai ter nem a mais, nem a menos. Isso tudo, obviamente, a gente está falando aqui de ecossistemas em equilíbrio, beleza? Então, as relações ecológicas, vocês têm que dar uma revisada nisso também para o Enem, que é bom, eu não vou falar nesses vídeos, mas deem uma revisada. As relações ecológicas, elas são moldadas por milhões de anos. Que relações ecológicas? Competição, parasitismo, predação, herbivoria, tudo isso moldado em milhões de anos. E o que significa isso? Significa que essas relações estão em equilíbrio, ou seja, elas controlam o número de indivíduos que tem, de produtores, de consumidores em um determinado ecossistema. Tudo bem? É isso que vocês precisam saber. As relações estão em equilíbrio, beleza? E essas relações ecológicas fazem o tal do controle biótico. O que significa isso? Significa o controle populacional de um ecossistema feito pelos próprios organismos vivos desse ecossistema, pelas relações ecológicas que eu já falei para vocês. Outra coisa que é importante saber é que qualquer abalo populacional abrupto gera desequilíbrio. Lucas, que é um monte de palavrão que você falou aí? Abalo populacional, ter uma queda muito grande ou um aumento muito grande de população abruptamente, ou seja, rapidamente. O que é rápido? Dezenas de anos, centenas de anos, isso é rápido, porque a gente está falando de evolução. Em evolução a gente fala de milhões de anos para as coisas acontecerem. Então décadas e centenas de anos são abruptos, falando de evolução. Então qualquer abalo populacional rápido gera desequilíbrio em um ecossistema. E quais são as situações mais clássicas de abalo populacional que podem cair? Atividade antrópica, famosa atividade do homem, tudo bem? Que seria desmatamento do ambiente, queimada ou caça predatória ou caça esportiva, o que é pior ainda, tudo bem? E espécies invasoras também são uma grande situação de abalo populacional. Tudo bem? De espécies invasoras ou espécies exóticas. E o que são isso? Espécies que são introduzidas em um ecossistema, em um ambiente, só que elas não são desse ambiente. Tudo bem? Elas não faziam parte desse ambiente. E aí o que acontece de ruim? Abala as relações ecológicas. Tudo bem? Por quê? Porque essa espécie pode competir com outra. Eu vou falar um pouco melhor disso. Tá? Espécie invasora ou exótica são espécies provenientes de outro ambiente que foram colocadas em um ecossistema diferente por algum motivo, e isso causa um abalo, que eu já vou explicar para vocês. Vou ilustrar para vocês aqui, rapidinho, deixa eu só mudar a cor da minha caneta, para ficar melhor para vocês visualizarem. Eu vou colocar aqui um azulzinho, tá? Uma situação de atividade antrópica, seja ela queimada, caça, seja o que for, pode escolher, tá? Só que essa atividade antrópica aconteceu o quê? Acabou por algum motivo com a população de cobras, tudo bem? Acabou com a população de serpentes desse local, tudo bem? O que vai acontecer a partir daí? Vai ter um abalo, porque lembra que eu falei que todas essas relações elas estão em equilíbrio, beleza? Em um primeiro momento, o que vai acontecer com a população de sapinhos? A população de sapos ela vai crescer, certo? Por que vai crescer, Lucas? Porque o seu principal predador morreu. Então, os sapinhos eles vão ter a sua população crescendo. Beleza?
Ok. Com essa população de sapinho crescendo, o que vai acontecer com a população dos insetinhos aqui? Vai o quê? Diminuir. Por que diminuir, Lucas? Porque agora vai ter muito mais sapinho para comer esses insetos, tá? Então, vai ter uma queda no número de insetos. Se tem uma queda no número de insetos, o que vai acontecer com a população da gramínea que está aqui? Vai aumentar, porque o seu consumidor, um deles pelo menos, ele está em menor número, tudo bem? Com essa atividade maior de grama, né, essa proliferação de grama maior, e sem o predador, o que vai acontecer com a população de coelhos? Ela vai aumentar, tudo bem? Isso tudo em um primeiro momento. E com um monte de coelho, o que vai acontecer com a população de gavião? Que agora só ele vai comer o coelho, né? A cobrinha aqui não come. Vai aumentar. Isso tudo em um primeiro momento, tudo bem? Beleza? E no primeiro momento também aqui o emu, o ema, essa ratita que está aqui, também vai aumentar a população. Agora, vamos pensar em um segundo momento. Deixa eu escolher o preto. Então tá, você tem aqui a população de gramínea alta e aí vai ter bastante coelho, tudo bem? Vai ter muito coelho que vai começar a comer grama. Em um segundo momento, o que vai acontecer com a população dessa grama, já que tem muito coelho? Ela vai diminuir, tudo bem? Vai diminuir a população de gramínea, o que vai acontecer com a população de insetos? Vai diminuir em um segundo momento. Se diminuir inseto, o que vai acontecer no segundo momento com a população de sapos? Vai diminuir, porque não tem mais comida. Se diminuir a população de sapos no segundo momento, o que vai acontecer com a população de emu? Diminuir. Tudo bem? Beleza? O que vai acontecer com a população de coelhos se em um segundo momento diminuir a população de grama? Vai diminuir. Tudo bem? E o que vai acontecer, por fim, com a população de gavião se a população de coelhos diminuir em um segundo momento? Vai diminuir. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar para a minha cor vermelha padrão. O que aconteceu aqui? Graças à extinção, ao abalo de uma espécie, você tem um abalo total em um ecossistema. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, tirar uma espécie por atividade antrópica, seja queimada, caça, seja o que for, do homem intervindo e acabando extinguindo uma espécie, tem toda essa reação em cadeia. Por quê? Porque o homem extingue uma espécie não em milhões de anos. Em milhões de anos, esses caras todos aqui conseguiriam se adaptar ao seu número populacional. Tudo bem? Agora, em centenas, dezenas de anos, isso é muito rápido. Então, essa população aqui não tem tempo de se adaptar. A população dos outros organismos não tem tempo de se adaptar a essa mudança, como eu falei, abrupta. Então, tem um total desequilíbrio do ecossistema que pode levar, inclusive, à extinção de outros. Tudo bem? Falando um pouquinho agora de espécie exótica. Vamos pensar que nossa cadeia alimentar está aqui, essa nossa teia alimentar está aqui numa boa e do nada chegou uma nova serpente. Essa nova serpente vai competir com a serpente que já tinha. Então, ela vai se alimentar tanto de coelhos quanto de sapinhos. Tudo bem? O que vai acontecer? Deixa eu mudar minha corzinha de caneta aqui mais uma vez para o azulzinho. O que vai acontecer com essa serpente verde se a serpente preta for melhor adaptada ao ambiente? Então, essa espécie exótica, ela chegou nesse ambiente e, aleatoriamente, ela está melhor adaptada. Se ela não tiver melhor adaptada, nem vai ter mais serpente para competir, porque ela não vai conseguir se alimentar. Agora, se ela tiver melhor adaptada, ela vai competir com a serpente verde, coisa que não acontecia antes, tudo bem? A competição da serpente verde era só com o emu. Agora vai ter um outro competidor aqui, tudo bem? O que vai acontecer, então, com a população de serpente verde, já que tem outro competidor? Ela vai diminuir. Por quê? Porque tem mais competição, tem menos recurso, tudo bem? O que vai acontecer com a população de coelho? Vai diminuir. Tudo bem? O que vai acontecer com a população de sapo? Porque agora tem dois predadores, assim como o coelho? Vai diminuir. Então, a gente vai chegar numa mesma reação em cadeia, como aconteceu com a atividade antrópica, quando a gente fala de espécie invasora ou espécie exótica. Porque a espécie exótica ela pode competir com organismos que não estavam preparados evolutivamente para essa competição. Entende? E isso também vai gerar uma reação em cadeia. Beleza? Falando agora um pouquinho de pirâmides ecológicas. O que são pirâmides ecológicas? Pirâmides ecológicas são representações gráficas, deixa eu só mudar para o vermelho aqui de novo, representações gráficas das estruturas tróficas, ou seja, de uma cadeia ou de uma teia alimentar em um ecossistema, que vão continuar representando produtores e consumidores. A lógica é a mesma. Tudo bem?
E a gente vai ter três tipos de pirâmide: a pirâmide de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Vamos falar aí um pouquinho de cada uma delas. A pirâmide de número, ela representa o número total de indivíduos a cada nível trófico. Isso é tranquilinho, tá? Então, uma pirâmide de número, você tem, nesse caso aqui, dessa pirâmide que eu estou mostrando para vocês, 1000 plantas, 300 gafanhotos e 20 aves. A gente tem que fazer um retangulinho maior para as 1000 plantas, certo? E elas têm que estar na base, porque a base é sempre o produtor e acima da base os consumidores, tudo bem? E esse retângulo ele tem que estar grandão, maior que todos. Por quê? Porque tem mais planta do que gafanhoto e do que ave. E aí gafanhoto, que é 300, é um retangulinho menor, acima do produtor. O que significa isso? Que gafanhoto é consumidor primário e está em um número menor que das plantas, no caso aqui 300. E as aves estão acima dos gafanhotos, significa o quê? Que ela se alimenta do gafanhoto, então consumidor secundário. E está com um retangulinho menor, significa o quê? Que ela está em um número menor nesse ecossistema, no caso aqui são 20. Tudo bem? Então, quanto mais largo o retangulinho, maior número, quando a gente estiver falando de pirâmide de número. E a ordem continua a mesma, na base produtor, acima do produtor consumidor primário e acima consumidor secundário. Essa ordem não vai mudar nunca em pirâmide, tudo bem? Outro tipo de pirâmide aqui que pode acontecer é a pirâmide invertida, que a gente chama, tudo bem? Mas como assim, Lucas? IP aqui tem 3, só que o IP ele é uma árvore grande que pode servir de alimento para 1000 besouros, tudo bem? Então, 3 IPs servem de alimento para 1000 besouros. Então, você tem um número menor de produtor e um número maior de consumidor. De consumidor primário, no caso. E esses 1000 besouros servem de alimento para 20 aves. Então, o retangulinho tem que ser menor. Certo? Esse tipo de pirâmide invertida se dá nesse caso, quando é uma árvore muito grande, um produtor que tem muito recurso. Beleza? E pode ser ao contrário assim também. Pode ser uma pirâmide invertida desse tipo. Você tem uma árvore que serve de alimento, de fonte de energia para 250 insetos, então árvore com retangulinho menor, insetos que estão se alimentando da árvore, retangulinho maior, e esses insetos são parasitados, servem de alimento para 1500 parasitas, então o retângulo de cima dos insetos, ou seja, de organismos que se alimentam dos insetos, tem que ser maior ainda. Então é uma pirâmide totalmente invertida, pode aparecer para vocês também, tá? A classicona é essa aqui que eu mostrei para vocês. Essas duas são invertidas, tudo bem? Falando um pouquinho agora de pirâmide de biomassa. O que é biomassa? Pirâmide de biomassa representa a massa de organismos por unidade diária a cada nível trófico. O que quer dizer isso, Lucas? Vamos supor que você quer representar 1 km² de ecossistema. Você tem, sei lá, 500 kg de grama em 1 km². A biomassa de grama é 500 kg por km². Tudo bem? Então a gente também tem normal e invertida em pirâmide ecológica. Em uma pirâmide normal, você tem um peso muito maior de plantas em um ecossistema do que você tem de insetos aqui no caso, e tem muito mais insetos, peso, não número, tá? Se atentem a isso, é massa e não número. Então você tem um peso muito maior de plantas do que de insetos e um peso muito maior de insetos do que de sapos nesse determinado ecossistema. Tudo bem? E o que é a invertida? A invertida normalmente é para ecossistemas aquáticos, tá? Já vou dando essa dica para vocês. Então, normalmente, em ecossistemas aquáticos, o fitoplâncton ele é muito leve, tá? Fitoplâncton são algas, basicamente. Tudo bem? Eles são muito leves, e eles são mais leves que o zooplâncton. Só que, em número, você tem muito mais fitoplâncton do que zooplâncton. Só que a gente não está falando de número aqui, a gente está falando de massa. E o fitoplâncton é muito mais leve que o zooplâncton. Logo, o retangulinho do fitoplâncton ele é mais estreito. O do zooplâncton, que são larvas de insetos, pequenos crustáceos, são mais pesados, eles são o retângulo tem que ser maior, beleza? E aí, acima do zooplâncton tem os peixes, que tem que ter menor quantidade, e eles são pesados, mas eles estão em menor quantidade. Então, o peso total de peixes vai ser menor que o peso total de zooplâncton. Tudo bem? Beleza? Então é por isso que é invertida. Invertida de biomassa normalmente é ecossistema aquático, porque fitoplâncton é muito leve. Tem muito, só que é muito leve. Se fosse uma pirâmide de número, seria daquela normalzona. O retângulo do fitoplâncton seria grandão e o do zooplâncton menorzinho e o de peixe menorzinho. Só que a gente não está falando de número aqui, a gente está falando de peso. Para finalizar, essa é a mais tranquila de todas, é a pirâmide de energia, que representa a quantidade de energia presente em cada nível trófico. Essa não tem pirâmide invertida, tudo bem?
O nível trófico que tem mais energia é o dos produtores, tá? Então, isso sempre. 10.000 quilocalorias aqui, vamos supor, tem dos produtores. Então, eles têm mais, eles são o retangulinho maior. Subir o nível trófico, normalmente o que passa de energia de um nível trófico para o outro é só 10%. Tudo bem? Vou colocar 10 sobre 100 aqui, mas é 10%. Por isso que é 10.000, passou 1.000. Então, 1.000 é menos que 10.000, retângulo menor. Mesma coisa acontece aqui, ó. 100 é 10% de 1.000, nível trófico superior, retângulo menor. E 10 é 10% de 100, nível trófico superior, tá? Então, normalmente, a quantidade de energia que passa de um nível trófico para o outro é 10%, e representando isso numa pirâmide ecológica, a base vai ser sempre maior, o primeiro consumidor primário vai ser um pouco menor, o secundário menor, o terciário menor, o quaternário menor se tiver. Tudo bem, gente? Era isso que eu precisava falar para vocês. Um abração.